Essa semana, em preparação para o lançamento de Homem-Aranha Um Novo Dia, o Spider-Man Brand New Day no original, andei assistindo a Homem-Aranha 2, o segundo filme da trilogia de Sam Raimi 2004, e Homem-Aranha Sem Volta para Casa, a tão aguardada reunião dos três heróis ali de 2021. O filme de 2004 não somente envelheceu muito bem, inclusive nos seus efeitos, mas especialmente na sua história e como ele é feito, como ele talvez esteja melhor hoje em dia, já que coisas que eram mais básicas e tradicionais do cinema então, hoje em dia fazem muita falta, especialmente no cinema do gênero, em comparação com o que a Marvel especialmente andou fazendo nos últimos anos. É legal ver como um filme é tão autocentrado que durante aquelas 2 horas e pouco, Nova York realmente parece o centro do mundo. Ele está salvando Nova York, mas está salvando o mundo todo, de certa forma. O olhar que o Sam Raimi tem para a temática, o que é ser um herói para ele, a famosa cena do trem, mas também o equilíbrio com comédia e a humanização do Peter em relação à sua vida pessoal, os personagens, a trilha sonora e como ele consegue transformar Nova York num personagem mal são vistas nos filmes de hoje em dia. Sem Volta para Casa, no entanto, só piora. Sem o hype, sem aquele entusiasmo coletivo, você percebe como o filme basicamente depende da nossa nostalgia, do nosso apoio emocional com outros nomes, outros rostos, outros personagens para funcionar. Se você pega aquela mesma história e tira os rostos conhecidos e bota novos atores para interpretar os mesmos vilões, tira a reunião dos heróis, basicamente o filme não funciona ou se torna muito superficial. A principal culpada para o filme não funcionar é obviamente a própria Marvel. Enquanto Homem-Aranha 2 é basicamente o mesmo filme nesses últimos 22 anos e qualquer alteração que ele tenha tido é justamente por causa do Sem Volta para Casa, o Sem Volta para Casa foi um filme refém de um projeto maior, um meio para atingir o fim. E quando a gente sabe que esse fim nem acabou chegando, foi todo alterado por causa da questão do Khan, é como se o filme fosse inconsequente, vazio e ele não tivesse sentido. Na época você tinha a expectativa para o futuro, aquela ansiedade, o que iria acontecer. Quando você sabe o que aconteceu, ele basicamente perde toda essa intensidade e essa ansiedade que a gente tinha. A Marvel sempre teve esse problema, vários filmes que não tinham um grande propósito isolado, início, meio e fim, mas eram um meio para chegar em outro ponto, apresentando personagens. Mas enquanto no começo isso funcionava melhor, tanto pelo mundo ainda ser menor, termos menos personagens, menos conceitos e ser um universo só, além de que a gente tinha mais expectativa, pois era tudo mais novo, com o tempo isso se tornou uma grande ferida e um problema para a Marvel, as coisas já não estavam mais funcionando. E o universo ficou muito grande, essa questão de multiverso, as tramas perderam o senso de urgência, perderam importância, parecia que tudo era tão grandioso que a gente ficou dessensibilizado, além de questões que eram apresentadas em séries, minisséries que a gente nem assistia, nem sabia o que estava acontecendo, além de cenas pós-créditos que nunca eram resolvidas. Antes a euforia generalizada justificava essas apresentações, a gente sempre queria saber o que ia acontecer, mas com o fracasso coletivo dos últimos filmes, especialmente da polêmica do ator que ia fazer o Khan e a mudança da Marvel, basicamente tudo perdeu o sentido. E obviamente os filmes individuais acabam sendo os grandes sacrificados nessa trama toda, especialmente o seu herói mais popular e rentável, o Homem-Aranha. Eu fui assistir a Brand New Day sem muita expectativa e bastante ignorante quanto à trama. Eu não sabia basicamente nada da sua história, só, por exemplo, que teríamos o Jon Bernthal como o Punisher aqui e a Sadie Sink como uma personagem misteriosa. Eu estava até um pouco animado pela mudança de diretor, eu não gostava do John Watts e apesar do Destin Daniel Cretton não ser basicamente um Scorsese, ele tem uma filmografia mais interessante, mais repertório, eu tinha alguma expectativa de que isso poderia ser mudado. Mas mesmo não tendo muita esperança para o filme, não deixa de ser frustrante e até irritante ver os caminhos que ele segue e esses erros de basicamente ser um filme de preâmbulo, um filme de introdução para outros conceitos e não um filme fechado em si mesmo. O Homem-Aranha basicamente se tornou refém da Marvel, não é um filme do personagem Homem-Aranha e sim um filme da Marvel. Mas antes eu vou deixar alguns elogios, pois o filme não é um desastre completo. Eu realmente achei que funcionou essa mudança de diretor. O John Watts era um diretor muito burocrático, um diretor por contrato, que tanto nas cenas de ação quanto na profundidade dramática não conseguia trazer real peso e intensidade para elas. E a Marvel consegue naufragar no meio da sua burocracia e nas suas demandas de multiverso, até mesmo diretores renomados como Chloe Zhao, como o Sam Raimi imagina um diretor sem muita inventividade. O Destin Daniel Cretton na contramão
Tanto como drama, eu gosto de alguns filmes dele, o Short Term 12, o Luta por Justiça, são filmes dramaticamente funcionais e até emocionantes, enquanto Shang-Chi, que foi o seu projeto dentro da Marvel, é um dos mais instigantes e inovadores em questão de ação, como ele se inspira no wuxia e artes marciais chinesas com boa coreografia e uma filmagem confiante para a gente realmente se empolgar e parecer que aquela luta realmente está acontecendo. E o Jon Watts na contramão apelava normalmente para cenas bastante robotizadas, com lutas muito picotadas que você não conseguia nem entender o que estava acontecendo e nem se empolgar pela ação. Não é como se o Destin fosse um gênio, um Akira Kurosawa, mas ele sabe muito melhor como transmitir as questões, tanto a emoção do drama quanto a adrenalina da ação. E isso fica muito mais evidente no primeiro terço do filme, onde ele é mais contido, lida com o contexto, a circunstância atual dos personagens, nos apresenta onde eles estão e também lida com as consequências que vimos no final de No Way Home. Ele é quase como se fosse um drama pessoal jovial de início, com o Peter lidando com a solidão que ele está desde que todo mundo esqueceu quem ele é, também as questões particulares da faculdade e como ele integra a sua vida pessoal com a do Homem-Aranha. Outra coisa que ele faz muito é o que eu comentei antes, que eu sentia muita falta que o Sam Raimi fazia, era integrar Nova York e torná-la como se fosse um personagem do filme. Jon Watts nunca teve sequer interesse nisso, poderia ser qualquer cidade ali, mas talvez muito inspirado pelos jogos recentes, aqui Nova York se torna algo inexorável, algo imutável que faz parte da rotina do Homem-Aranha. Eu gosto de ver esses momentos em que a cidade é integrada na rotina, no dia a dia normal do Peter. Você vê ele tomando café, mexendo no celular, flutuando entre os prédios. A filmagem do Cranston é bonita de se ver e você consegue sentir mais esse senso pessoal e de intimidade com ele, pois você consegue sentir e ver o que o personagem do Peter Parker está fazendo entre as cenas de ação. É como se ele fosse realmente uma pessoa normal, e isso é realmente importante nesse filme, já que o personagem amadureceu, eles já estão terminando a faculdade e todas as questões problemáticas que vieram do filme anterior. Afinal, muitos desses filmes da Marvel, às vezes, eles não sabem lidar com o peso, as consequências de certas atitudes. Elas realmente são resolvidas muito rápida ou com humor barato. Aqui você consegue sentir o quanto está afetando o Peter e como ele acabou se sobrecarregando no trabalho, algo que a policial acaba destacando bastante e tentando reforçar que você precisa descansar, mas ele basicamente se isolou, sente sempre essa falta do Ned e da Zendaya, da MJ, e fez aquela atitude que já vimos bastante em filmes, que é focar somente no trabalho para não pensar na vida pessoal. E a megalomania, a grandiosidade de Nova York acaba pesando nessa forma como ele é mostrado, os arranha-céus de Manhattan sobre o personagem do Peter Parker, parece que engolem ele, dominam ele. Eu gosto como o Cranston consegue integrar então a cidade no meio da rotina do Peter. Afinal, Nova York não é exatamente a melhor cidade do mundo, mas para o bem e para o mal, ela é a cidade que melhor simboliza esse sincretismo cultural, todas as culturas, todos os países inseridos ali naquele meio. Por isso que ele, apesar de ser um cara que está sempre em Nova York, é como se ele estivesse salvando o mundo. E ao contrário do terceiro filme, em que passa somente uma semana, do segundo aqui são 4 anos, então você consegue sentir essa progressão, esse amadurecimento do personagem, mas não somente num fato positivo. Apesar de ele estar mais confiante como Homem-Aranha e a cidade já o trata como o grande amigo da vizinhança que ele é desde os quadrinhos, você consegue sentir como a solidão pesou no personagem, na sua psique. E da mesma forma que o personagem do Peter Parker sente falta do Ned, seu melhor amigo, da MJ, a personagem da Zendaya, você sente falta deles dentro da narrativa, como eles traziam mais leveza, mais equilíbrio, aquele romance também. Aqui isso não existe, você sente falta disso e acaba tendo mais simpatia e compreendendo por qual momento o Peter está passando. Acaba sendo um arco espelhado do Homem-Aranha 2, em que quando ele acaba atendendo a sua vida pessoal engolida pela vida do herói, isso é expresso nessa depressão, essa ansiedade na ausência dos seus poderes. Aqui o desfecho é outro e eu gosto de ver esse ponto de vista novo. Ele acaba sendo engolido pelos seus poderes, eles acabam aumentando e ele perde o controle de quem ele é, se tornando até violento e imprevisível como o herói. E o Tom Holland, eu vou ser sincero, é um ator que eu não gostava muito, mesmo no recente A Odisseia eu não gostei, mas no final do No Way Home aqui ele realmente sente mais confiança e domina o personagem. É gostoso estar na sua companhia, tanto nesse senso mais leve das piadas que a gente sempre vê nos quadrinhos do Homem-Aranha e são agora integradas no filme, mas também no senso dramático. Você consegue sentir o quanto ele sente falta do seu amigo, da sua namorada, o fato da química dele com a Zendaya ser tão natural e orgânica, saindo das telas para a vida real, compartilha essa
falta essa saudade dentro do personagem. Na minha opinião, é a primeira vez que eu sinto essa simpatia, esse prazer de estar na presença do Homem-Aranha, do Tom Holland, desde que ele assumiu o papel do personagem. Enquanto o filme permanece nesse microcosmo, lidando com as consequências emocionais do que aconteceu no filme anterior, lidando com a rotina, estabelecendo o arco que os personagens estão agora, o filme funciona muito bem, mas conforme ele vai abrindo o seu escopo, abrindo o seu alcance, o diretor, o próprio personagem vão perdendo bastante controle do que está acontecendo. Uma coisa que eu preciso destacar são as participações especiais. Eu gosto muito da química do Holland com o Jobbertal, o Punisher, apesar de achar o personagem um pouco deslocado dessa trama. O modus operandi dos dois personagens é muito diferente, é como se fosse dois mundos, o cara mais brincalhão e inocente do Tom Holland, quanto o Jon Bernthal, que é esse cara vingativo, violento. Eu acho que poderia ser qualquer outro personagem ali, ele não tem real efeito na trama, mas ok, ele funciona até porque o personagem não é super poderoso e eu gosto de quando as coisas ficam mais pé no chão. A própria Florence Pugh é uma atriz que eu gosto muito, ela aparece meio que só de videochamada, é legal ter a presença dela, o Mark Ruffalo como Hulk, mas não deixam de ser figuras que a todo momento ficam lembrando a gente que tem algo maior em ação, que tem um mundo maior, galáxias, multiversos, e isso tira bastante a imersão e a simplicidade de que seria somente se fosse um filme do Homem-Aranha. A todo momento ele fica lembrando, olha, não é eu sou o Homem-Aranha, tem mais personagens que podem entrar em ação e isso tira o senso de urgência também. No começo talvez fosse legal ver os filmes da Marvel pensar, olha, a qualquer momento tem o Capitão América, mas pode aparecer o Thor, o Homem de Ferro para resolver esses problemas. Hoje em dia eu acho que isso acabou ficando fora de controle. Infelizmente, conforme o filme vai progredindo em sua trama, o mesmo acontece aqui, é muitos personagens, tudo se abre de tantas maneiras que fica incoerente. Não vou dizer que fica confuso, você consegue entender, mas o filme perde o seu centro, perde essa construção narrativa, o arco dramático do Tom Holland acaba se esvaziando e eu diria que, de certa forma, ele vira até coadjuvante dentro da própria história. E a partir de agora eu vou falar alguns spoilers do filme. Se você não quer saber, pare de assistir a crítica ou pule alguns minutos. Mas o que eu quero dizer é que a partir do momento da introdução da personagem da Sadie Sink como a antagonista desse filme, ele basicamente se torna uma minissérie da Jean Grey e todo aquele centro no Homem-Aranha, o seu desenvolvimento, esse arco emocional que eu falei dele estar perdendo o controle, se sentindo sobrecarregado, isolado, se esvazia e o filme se torna basicamente outro. O diretor perde o controle, o roteiro perde o sentido, ele tem que abranger, trazer muitas coisas nessa sopa do MCU, tem que introduzir os X-Men, outros personagens e o filme perde toda a intimidade que tinha construído antes e ele basicamente abandona certos desenvolvimentos que tinham sido sugeridos, os resolve de maneira rápida, assim como a Marvel tanto se acostumou a fazer. Não tem nenhum sentido, porque a partir do momento que você descobre que a personagem, apesar da Sadie estar atuando muito bem, com limitação de roteiro, ela consegue dar realmente camadas para o arco dessa personagem, mas quando você sabe que está lidando com a Jean Grey, você sabe que ela não é uma vilã, ela não é uma pessoa do mal, ela está num momento ruim tentando descobrir aí o objetivo da personagem e isso tira todo o senso de periculosidade e urgência real. Você sabe que aquilo está realmente somente introduzindo algo que virá a seguir e ela não representa real ameaça para o Homem-Aranha, por mais que o seu poder e como ela lida com o personagem em certos momentos realmente te faz pensar como é que ele vai lidar com isso. Então trazer a Jean Grey como vilã do filme basicamente esvazia o próprio filme, sabota ele, e eu acho uma escolha muito ruim, pois não faz sentido. E é basicamente somente uma praticidade, conveniência do Kevin Feige, pois ele sabe que esse filme vai trazer muito dinheiro e como a importância dos MCU basicamente para carregar o futuro da Marvel, trazer de volta o dinheiro, o interesse do público, ele tem que apresentar eles num filme que vai ter bastante dinheiro, que as pessoas vão realmente assistir e não numa minissérie que ninguém vai ver. E afinal, até os filmes do ano passado, que eu gostei, o Quarteto Fantástico e os Thunderbolts, foram filmes melhores com sua qualidade, mas tiveram uma performance questionável e aquém do esperado nas bilheterias. Então ele teve que basicamente jogar esse conceito num filme que muitas pessoas iriam assistir para elas saberem quando surgirem os outros filmes do X-Men, onde eles surgiram. Basicamente a mesma coisa que aconteceu no multiverso em Homem-Aranha No Way Home. O Tom Holland, o seu Homem-Aranha, basicamente se tornaram uma cobaia, um refém para o futuro do MCU. E isso é muito ruim para o personagem, para os seus filmes em si. Pois no futuro, por exemplo, vamos assistir esse filme. Não tem mais a expectativa, o mistério de quem é Jean Grey. Então, basicamente, ele é uma experiência e depois que você descobre a sua plot, ele fica vazio, sem sentido.
O Homem-Aranha, então, o principal símbolo da Marvel, ele se torna somente um step, um gatilho para algo maior. Então esse arco pessoal do Peter, que foi tão bem estabelecido no começo, ele lidando com essas mudanças, com a solidão, com o descontrole do crescimento do seu poder, é basicamente esquecido, resolvido de maneira rápida e preguiçosa a partir do momento que o eixo dramático do filme muda o protagonismo para a própria Jean Grey. Para mim isso é quase revoltante, ver um filme que não é autossuficiente. O Tom Holland não merecia isso, o diretor não merecia isso e o público não merecia isso, e o Kevin Feige parece cada vez mais perdeu o controle, aquela sabedoria que ele tinha para organizar esse universo, e ele não entende mais o que ele está fazendo. Ele não compreende que o que a gente quer não é mais personagens, mais ligações, uma ação maior. A gente quer personagens quais a gente possa se identificar, ter simpatia, empatia, ver o seu crescimento, o seu progresso, e ele simplesmente amordaça e não deixa com que o Homem-Aranha, que é o herói mais popular aí junto com o Batman, consiga ser esse grande herói, que a gente consiga sentir nele alguém para confiar, para admirar, mas também ter mais pessoalidade e intimidade conhecendo a sua vida pessoal. Ele está sempre sendo jogado segundo plano, sendo subestimado e sendo bastante usado de cobaia para esses conceitos que vão ser apresentados para o futuro. Na primeira vez, o No Way Home já deu errado, eles já tiveram que abandonar e mudar muito o que eles fizeram, e isso tirou basicamente quase toda a importância do filme. E agora, qual vai ser do futuro? Se der errado de novo essa apresentação da Jean Grey, dos X-Men, basicamente os filmes do Homem-Aranha vão ser todos descartados. Ficar jogando rostos e nomes conhecidos não vai fazer os filmes melhores, vai fazer eles ter mais bilheteria, sim, mais interesse imediato do público, mas para o futuro, para o longo prazo, ninguém vai retornar para esses filmes, porque a gente vai querer assistir realmente filmes bons, ter uma experiência bacana ali, e por isso que as pessoas voltam, por exemplo, para Homem-Aranha 2 e não para Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Infelizmente, eu não consigo, de certa forma, ver mais futuro na Marvel. Tudo virou um meio para um fim. Esses filmes do Vingadores podem empolgar, eles vão juntar vários personagens, ter momentos catárticos, que é bacana de ver, mas enquanto a Saga do Infinito, por mais que ela fosse falha e fosse desnivelada, culminou num final que fazia sentido após ter sacrificado vários momentos individuais, fazer um filme ali coletivo. Tudo o que aconteceu depois de Endgame não fez sentido, foi incoerente, eles descartaram muitas ideias, sacrificaram personagens, de modo que o que a gente vai ver no Doutor Destino pode até ser um filme legal, mas ele não vai trazer todo o peso que a gente viu naquele momento. A gente viu o Homem de Ferro, o Capitão América, o Thor desde o início. Agora a maioria dos personagens teve um filme, na maioria deles foi ruim, os personagens clássicos foram bastante esquecidos, ou como o Homem-Aranha usado de step para outros momentos, e por mais que sejam personagens carismáticos, bons atores, como por exemplo o Tom Holland se tornou um bom ator, um ator muito querido, é um filme de delírio coletivo, de empolgação, que as pessoas vão ter um hype imediato, mas eu não vejo esses filmes perdurando no imaginário coletivo com qualidade, ao contrário de filmes como, por exemplo, Cavaleiro das Trevas, X-Men 2, Dias de um Futuro Esquecido e a trilogia do Sam Raimi. Então, Homem-Aranha, Um Novo Dia não é um filme ruim, é um filme que tem bons momentos, boas atuações. A Zendaya e o Tom Holland têm uma química muito bacana, mas ele não consegue desenvolver o que ele propõe, ele perde bastante o seu rumo a partir da metade. Não é culpa do diretor, não é culpa do ator, é culpa do Kevin Feige e dos seus planos para a Marvel, e o Homem-Aranha foi sacrificado nisso.